vampirismo? Pra gente que está do lado de dentro da coisa, que vivencia isso, vampirismo, ou subcultura vampírica, ou ainda cena vampírica, é uma forma de ver, de sentir, de interagir com o mundo. Eu não gostaria de usar a palavra diferente, e sim a palavra é uma forma alternativa de ver, de sentir e de se relacionar com o mundo. Vampirismo não é sinônimo de parasitismo ético, de encosto, de sugação de energia alheia e outros tipos de associações bastante desabonadoras, né, para todos nós que seguimos essa tradição, essa cosmovisão. Né? Esse é um bom jeito da gente começar, né, pelo menos dar uma informação inicial. O vampirismo, ele se divide em duas vertentes, uma chamada fashionismo, pessoas que gostam de se vestir de vampiros e não tem nenhum compromisso de nenhum tipo, gostam de vestir a roupa, gostam de ler livros do gênero, gostam de ir em festas desse gênero, gostam de música do gênero, até tem algumas ideias filosóficas bastante interessantes sobre o tema. Em geral são pessoas legais, a grande maioria delas já passou da casa dos 25 e dos 30 anos há um bocado de tempo e estão por aí. Algumas vestem roupas pretas a maior parte do tempo, outras só aos finais de semana. Mas isso não quer dizer nem mais nem menos. Tem uma outra vertente, uma outra parte que é bem mais interessante, que é o pessoal que gosta de algo chamado cosmovisão vampírica. Ok, são dois termos pouco usuais, né? Cosmovisão vampírica é o que a gente pode chamar de uma espiritualidade vampírica, de uma forma espiritual, de um caminho espiritual, baseado em metodologia xamânica, um desenvolvimento baseado em algo chamado processo estático. O processo estático é um processo de você sair da sua consciência usual, sua consciência ordinária, costumeira, e atingir um novo grau de consciência, mais elevado ou menos elevado. Todos os caminhos levam ao sagrado, ao não ordinário e a você encontrar alguma coisa que é importante para você. Não estamos dizendo que para o alto é bom e para baixo é ruim, nem que para a direita é politicamente correto e para a esquerda politicamente incorreto. Só estamos pontuando. É uma roda de 8 direções e todas elas formam o cosmos, formam aquilo que é importante. E o que nos leva à pergunta derradeira. Tá, onde é que entra o sangue nessa história? Porque, em primeiro lugar, na cosmovisão vampírica, eu sei, alguns, bem poucos, assistiram os filmes de um ator húngaro chamado Bela Lugosi, que fazia o Drácula nos anos 30. Provavelmente viu no YouTube essa altura da história, né? Outros viram um ator muito legal nos anos 60 para 70 chamado Christopher Lee. O Christopher Lee interpretava um Drácula. E o que ambos tinham em comum é que o Christopher Lee, nos filmes dele, ele já parecia tinha dentes compridos, olhos vermelhos e mordia belas modelos. Enquanto que o nosso amigo Bela Lugosi, 40 anos atrás, só levantava uma capa e cobria na hora de morder. Depois disso o tempo foi passando, veio... Quem gosta do David Bowie? Eu. Que bom. E principalmente o Fome de filme viver. Fome de Viver. Principalmente esse filme Fome de Viver, que é uma história sobre vampiros. Mas uma história sobre vampiros no começo dos anos 80. Mas, a fim só de situar vocês historicamente e tudo mais, os anos 70, 69 para 70 aconteceu uma coisa muito interessante. Revolução sexual, invenção da pílula anticoncepcional e o começo da liberação feminina. Porque antes dos anos 70, o vampiro no cinema e na maior parte dos livros era retratado como um monstro morto-vivo com pouquíssima profundidade de qualquer gênero, era elegante, era sedutor. Mas só vinha para tomar o sangue e em seguida desaparecia, era caçado e morria com uma estaca no peito no final. Isso era uma história de vampiro. Com o desenvolvimento, todo esse processo da liberação feminina, o vampiro, curiosamente, ganhou um novo status. Ele se tornou, ele foi assumido como uma máscara.
uma máscara para se explorar os temas tabus e a nova condição de mistério, a nova era que estava começando no mundo a partir daquele instante. Isso é muito caro, isso é muito interessante para nós, esse instante dos anos 70. Por quê? Nos anos 70 você vai ter um cara que vai escrever o livro que vai dar origem ao filme Fome de Viver, e uma garota que estava se formando na universidade ali em New Orleans, cidade do voodoo, da macumba norte-americana, por assim dizer, e repleta de histórias interessantíssimas de vampiro, colonização negra, jazz, blues, pântanos, crocodilos. Essa escritora chamava-se Anne Rice, e ela vai escrever uma obra, não foi a única naquela época, mas ela foi a que explodiu, a que despontou. Ela escreveu uma obra chamada Entrevista com o Vampiro, onde muitos aqui conhecem o filme de 94, o filme com o Tom Cruise, com o Antônio Bandeiras, com o Brad Pitt. Então você tem ali os vampiros ganhando profundidade, densidade psicológica, ganhando corpo, ganhando tônus, ganhando algo que mostra que o tema está sendo revitalizado, está sendo uma forma metafórica, uma máscara, uma forma adjetiva de você falar sobre tabus, de coisas que perturbam, de coisas que incomodam. Coisas como sensualidade, sexualidade, o que é morrer em vida, o que é viver no seu tamanho, na sua velocidade, na sua intensidade. E ainda teria mais algumas dezenas de questões. E essas dezenas de questões a gente aborda num site chamado vampirismo.org. Está aí no ar desde 2007, que eu recomendo a visita. Mas voltando aqui, né, para a nossa questão um pouquinho mais objetiva, o vampiro é uma máscara usada pelos autores românticos desde o final do século XVII e do século XVIII. Ele é uma máscara para você falar de tabus. Se a gente brincar de imaginar, de abstrair um pouco e se desligar um pouco de uma questão mais histórica, o vampiro, com seus dentes compridos, é um personagem muito mais antigo. As presas não são características humanas. Os olhos vermelhos, como velas no meio da escuridão da floresta, é um símbolo forte. Se você fechar o olho, você visualiza muito facilmente. As garras que surgem em suas mãos, a capacidade deles de você achar que viu uma pessoa e olhar para o lado e em seguida ter um lobo, ou um morcego, ou uma coruja, é um símbolo e um problema muito mais antigo. Por quê? O vampiro é um paradoxo. Ele não é nem vivo e nem morto, o símbolo dele. Ele não é nem humano, nem animal. Porém, ele se torna um lobo em algumas histórias, um morcego ou uma coruja, ou outros animais predadores, em geral, ou grandes felinos, nobres caçadores. Então, ele transita por várias situações, o que vai tornando ele cada vez mais interessante. Ele é uma metáfora também que pode ser usada para se aplicar e recobrir qualquer questão que vale realmente ser explorada. E eu costumo dizer, né, baseado no meu apreço pela literatura, pelas artes e tudo mais, que o vampiro nada menos que é exatamente como um espelho. Diga-me o que você pensa sobre um vampiro, que eu te direi quem és, ou que você mesmo vai acabar descobrindo sobre você. Um exercício criativo, interessantíssimo, é você chegar na frente do seu computador, se você tiver dons para escrita, ou do seu caderninho, e você pensar, ok, e se de repente eu morresse, ou alguém me matasse, desse o seu sangue, e eu voltasse à vida, dependendo de sangue, e fazendo coisas que eu nunca poderia fazer. Isso é um exercício de criatividade, não é exatamente uma prática espiritual. Mas como é um exercício de criatividade, você também pode imaginar
E na hora que eu me deito, e agora que eu fecho meus olhos, e se de repente viesse uma névoa e eu começasse a me tornar um lobo? Ou uma coruja? Um morcego? Um canguru? O ser que for. É um exercício para você vai estar trabalhando com a sua criatividade. Você vai criar personagens, você vai criar mundos. Ou talvez você vai encontrar personalidades e mundos que já estavam ali à tua volta apenas te esperando. Depende, se a gente está falando de fashionismo, provavelmente você vai encontrar tudo aquilo que você cria e tudo aquilo que você cria é um reflexo seu. Se a gente está falando de espiritualidade, de repente você está encontrando aliados de poder, aliados ou sombras que você vai precisar definir, resolver de alguma forma. Mas dos dois jeitos, você vai estar lidando com criatividade, com imaginário e com fazer alguma coisa consigo a respeito daquilo que fizeram com você previamente. É um pouco filosófico, eu acho que isso fica até um pouco confuso às vezes falar desse jeito. Mas, na cosmovisão vampírica, antes da gente entrar, a gente fala de cosmovisão vampírica, a gente já fala automaticamente de tarô, já fala de tarô como um livro da vida, já fala do tarô como um mapa, uma rota para você explorar o seu lado selvagem, o seu lado feral. E quando eu falo lado feral, lado selvagem, eu não estou falando de você sair como um louco na rua, batendo em pessoas, chutando latas, depredando propriedades, ou então tendo outros comportamentos promíscuos, malucos, ou qualquer coisa que vá te ferir. Não, definitivamente não é disso que eu estou falando. Quando a gente fala em cosmovisão vampírica sobre lado feral, a gente fala em você descobrir em você, não aquela identidade, aquele mapa de realidade que vestiram em você desde que você chegou no mundo. E sim, uma raiz incontrolável, indomável e inefável. Aquilo que tem fases, assim como a lua, cheia, minguante, negra, nova, crescente. Aquilo que se transforma. Você falou alguma coisa 5 minutos atrás sobre que o vampiro também não tinha forma, que ele era um lobo, virava uma forma humana, às vezes era só um par de olhos na escuridão. Sim, a gente está falando desse processo transformativo, que é uma alusão à nossa própria criatividade. A nossa capacidade única de, através da poesia, eleger um símbolo, seja um buraquinho na parede para encaixar um parafuso, e olhar para aquele buraco num belo instante de viagem, e se olhando para isso, nossa, e se isso fosse um túnel e eu estivesse nesse túnel, putz, eu andei num túnel parecido quando eu tinha 12 anos e estava descendo a Serra do Mar no banco de trás do carro dos meus pais, isso me lembra o perfume que alguém no carro estava usando. Você está criando. Que a partir do instante que você está criando, você está gerando ou fertilizando a sua visão, você está se refinando, você está se transformando, desenvolvendo algo em você. E esse algo que você está desenvolvendo é o que permite você se tornar um ser humano melhor. Você está criando pontos, encontrando coisas em você que talvez outras pessoas à sua volta tenham e permitem vocês se identificarem mais a partir do instante que você comunica isso. O tema de hoje é fogo estelar e escuridão. Fogo estelar, fogo do inferno, escuridão. Eu vou começar pelo mais legal de todos, escuridão. Bom, então vamos começar pela escuridão. Escuridão, quando a gente fala de escuridão, a gente está falando sobre uma deusa chamada Nyx, para os gregos, Nuit, para os egípcios, Madrenote, pela Cordilheira dos Andes, e muitos outros nomes. A gente fala, quando fala noite, escuridão, na cosmovisão vampírica, a gente não está falando sobre ignorância, intolerância, se fechar dentro do mundinho,
ficar depressivo ou qualquer coisa do gênero. Pra gente, escuridão é sinônimo de espaço sideral, de infinito. Ficou mais fácil assim? Vocês sabem o que tem no espaço? Mas se vocês entrarem numa caverna também e passarem a noite numa caverna, também vai estar tão escuro quanto no espaço. E eu posso dizer uma coisa: a maior parte do tempo e as principais coisas que você vai encontrar, tanto na caverna, que é mais fácil, quanto lá em cima, ou ainda na escuridão do seu próprio quarto, 70% delas estão com vocês à luz do dia também. Estão com vocês debaixo da luz elétrica. A diferença é que à noite você se entrega ao seu sensorial também. E isso torna as coisas mais interessantes. Então, escuridão é sinônimo de vastidão, de amplitude, e o infinito alcança até onde a sua mente, tua sabedoria, tua sensorialidade alcança. Ficou claro? Essa é a escuridão que a gente tanto fala. É a escuridão silenciosa. Aquilo que mora na escuridão é aquilo que você convida a estar na escuridão, assim como aquilo que está às claras é aquilo que você convida e que você reconhece. E enquanto eu estava falando aqui no começo, eu já armei aqui uma estrutura, né? Para que eu fiz isso? Para exemplificar o que a gente vai falar agora. Então, vamos lá. A gente tem na cosmovisão vampírica algo chamado o lado diurno, ou o lado reconhecido, ou o lado que você tem algum poder decisório que você pode administrar uma certa quantidade de coisas. Então, tomar esse lado de uma forma bem simples, como essa bela caixa, esse quadrado roxo, essa adaga, apesar dos pesares é uma adaga isso aqui. Esse é o teu lado conhecido. Em torno de você, você tem 4 naipes de tarô que eu dispus em 4 direções, um pano vermelho formando um limiar. Vamos dizer que aqui é o que você pode acessar, o que você pode controlar, e é o que você pode ter à sua volta, que você convidou a estar próximo, e aqui está o que você pode administrar. Isso é o que a gente vai chamar de lado diurno, e isso a gente vai chamar da última película, ou ainda do limiar entre a realidade ordinária e o que a gente chama de o longo véu negro, ou a escuridão, ou o lado noturno. Aqui em volta, nessas outras pontas, fica tudo aquilo que orbita você, que você não reconhece, que você não sabe que está lá, ou talvez saiba e prefere fazer de conta que não está lá. Ainda assim, aqui é um território seu. E como está lá, e você não reconhece, ou nunca dedicou um tempinho para deitar o seu olhar, em geral, as pessoas tendem a dizer que tudo isso, essas coisas que estão por aqui, está no outro. No outro à sua frente, no outro à sua direita, à sua esquerda, atrás, acima, abaixo. E ainda atribui essas coisas a agentes. Nunca, jamais estará em você, ou na maior parte das pessoas. Pelo menos 50% da espécie humana nunca está neles, está fora. Está em terceiros. E aí, a forma como você cria a sua vida, ou interpreta a sua vida, pode ser que você jogue muita coisa para cima de pai, de mãe, de tio, de tia, de quem te criou, de irmão, de irmã, de primo. A culpa de você ser daquele jeito é deles. E isso traz um sintoma. Isso traz um sintoma. E às vezes esses sintomas incomodam a gente a ponto da gente precisar de uma ajuda para lidar com eles. Alguns de nós procuram um psicólogo, um terapeuta. Alguns de nós procuram o tarô. E nós que procuramos o tarô somos extremamente bem-sucedidos, porque vamos ter 78 ferramentas desenhadas em belas cartas impressas em papelão. 78 ferramentas, que eu prefiro chamar de 78 molduras de espelho.
para mostrarem para a gente como a gente vem a ser, como a gente age, querendo ou não querendo. E quando a gente não reconhece, a gente joga para cima de um terceiro. Então, quando eu dou uma aula de tarô dos vampiros, ou quando eu trabalho com tarô, o que eu costumo dizer para os meus consulentes é: ok, feche seus olhos e agora a gente vai voltar para aquela época da sua vida que tudo era mais mágico, que tudo era possível e que você está entrando num brinquedo que os parques de diversões tinham há muito tempo atrás, chamado Labirinto de Espelhos. Alguém chegou a andar nesses labirintos? E é no Play Center. No Play Center. Play Center. Exato. Então pensa, eu chamo o tarô do meu labirinto de espelhos pessoal. E quando eu dou um curso, alguma coisa sobre isso, eu ensino a verem o tarô como um labirinto de espelhos. Só que esse labirinto de espelhos é um pouco mais legal que aquele do Play Center. Essa é a ideia, labirinto de espelho. Mas pensa que nesse labirinto tem pelo menos 78 espelhos que eles são muito legais, porque eles distorcem a sua imagem a ponto de você jurar que não é você naquela imagem. Uns te diminuem, te comprimem, outros te expandem, outros te deixam longilíneo, outros te deixam com formas impensadas, outros te deixam, como diz um amigo meu, pós-humanos. Mas o tempo inteiro é você andando por esse labirinto. São seus reflexos, não são reflexos de outros. Claro, tem consequências de ações de outros sobre você, mas o tempo todo é você. É você refletindo. E é você tendo chances, pelo menos 78 chances de se reconhecer nesse processo. 78 possibilidades de você achar soluções ou mais perguntas. Sempre uma nova pergunta, sempre algo novo para lidar. Mas esse é o ponto inicial. E eu costumo brincar de falar que leva a famosa encruzilhada do destino, né? Todas as possibilidades que tem à sua frente e que você sempre vai ter novas escolhas e sempre vai passar pelas escolhas que você já fez em outros graus. Ou seja, você cria, quando você está criando, desenvolvendo, você está desenvolvendo o seu repertório de interpretações e de formas para como se integrar consigo mesmo. Eu não falo em se reintegrar, porque a gente, né, na cosmovisão vampírica, acredita que não há nada para ser ressacralizado. Tudo já está sacralizado e tudo funciona. É uma questão de reconhecer, é uma questão de encontrar novamente e principalmente encontrar algo chamado de, um pouco controverso, mas da presença viva ou da unicidade. Para falar de unicidade, de presença viva e de tudo isso, eu acho que eu não expliquei muito bem o que é o sangue ainda, né? O que a gente chama de sangue, a gente escreve entre aspas e com S maiúsculo, e nunca foi referente a esse sangue, ou ao sangue de animais. Nunca foi referente a isso. O que chamamos de sangue é a força indestrutível da vida. Os hindus chamam a força indestrutível da vida de Atman. Os gregos diziam que um tal de Dionísio, deus do vinho, das artes, do teatro, da loucura, era quem trazia o Zoé, a força da vida indestrutível, e era a expressão da força da vida indestrutível. Se eu quiser responder bem rápido, peguem suas 78 cartas de tarô, que está lá o livro da vida na sua frente. Todas as manifestações dela. Pensa naquilo que te levanta todos os dias, pensa na necessidade que você sente de algumas coisas, pensa naquilo que anima tudo. Você, os animais, o ecossistema, o clima e o que quer que seja. Isso é o sangue na cosmovisão vampírica. Esse é o sangue, e você estar em contato com o sangue
com essa força vital, é o que te leva a algo que a gente costuma chamar de presença viva, que é a grande pegada da coisa. É você estar conecto ao que você é, não aquilo que você idealiza ou faz de conta que você seja. Lembra que eu falei da questão do feral, agora há pouco também? A questão do eu feral, desse lado feral do vampiro, com as presas, com os olhos vermelhos, as garras, virar névoa, ser uma criatura que troca de fases, tem várias fases, várias estações. Ele está em muitos momentos e ainda assim ele é imortal e atemporal. É o que eu chamo, você está ligado à sua presença viva. É ao seu lado mais puro, ao seu lado mais sagrado, ao seu lado que está vivendo, não está idealizando, não está fazendo de conta. E se você está conecto com isso, você está se alimentando do sangue em todas as formas, em todas as possibilidades dele. De preferência, encontrando aquela história que eu falei da presença viva. Porque se você está vivo para você e considerado meio morto por ser alternativo, por ser estranho para o restante dos padrões, então, na história do morto-vivo é justamente por conta disso, né, que as pessoas falam. Você, pela roupa que você veste, por aquilo que você faz, você está morto para tudo aquilo que é considerado o politicamente correto do mundo. Porém, morreu para essa sociedade hipócrita. Sim, porém, você está vivo perante você mesmo, que é o mais interessante e que nos leva à questão da presença viva. O universo ou a unicidade de tudo, ela é baseada em você estar vivendo e se desligando de algumas coisas, como a gente falou, da estupidez, da superficialidade, ou das Clifford, né? Sim. Das cascas, da apatia, do quanto as pessoas, por você ter algo diferente em você, tornam esse seu diferente algo irrelevante, algo que deva ser descredenciado ou desmoralizado. Você está se livrando e aprendendo a se desligar do conformismo, da barbárie, da presunção e principalmente daquela história do eu quero chocar por chocar, eu quero transgredir. Transgressões que só geram mais e mais transgressões. Quando você está vivo perante você e você sabe aquilo que te desperta a vida, você para de buscar, de dizer que está em terceiros. Naquele labirinto, não é a carta com mau significado que vai te pegar. Não é a carta. Não é o diabo à espreita ou o anjo traidor. É você. É você lidando o tempo inteiro, instante a instante, com você mesmo. Eu até vim aqui para falar sobre as cartas das figuras reais do tarô. As 16 cartas, ou figuras reais. Elas se dividem em 4 naipes. Paus ou bastões, copas, espadas e ouros. E tudo isso é interessante para a gente porque elas falam de níveis de consciência. Tem um autor que eu adoro, chamado Robert Anton Wilson, que escreveu um livro que é Ascensão de Prometeus, que está disponível nas livrarias, que eu recomendo enfaticamente a leitura para todos vocês que curtem tarô. E vocês que adoram, que curtem xamanismo, rodas de 8 raios, com solstícios, equinócios e outros 2 cruzamentos ali para marcar datas sagradas, ela é interessantíssima para a gente, esses 8 circuitos de desenvolvimento. Para quem gosta de chakras, os chakras, ela também é interessantíssima e a gente fala um pouco delas e a associação delas com o tarô. São 8 circuitos. Desses 8 circuitos, 4 deles eu costumo chamar de um inferno. Mas não o inferno de fogo, danação, aliás, só vai ser o inferno de fogo, danação, privação, dor e tudo mais de ruim que você quiser, e você levar para aquele lugar junto com você. Eu prefiro o sentido de Sheol dos hebreus, ou ainda o sentido mais clássico do Hades dos gregos, que é o meu favorito de apenas como a caverna, o lugar de repouso, o lugar de purificação, o lugar de descanso.
Os nórdicos atribuíam esse lugar a uma deusa chamada Hela, aliás, Hel. E Hel queria dizer sagrado, né, lá no norte da Europa. Você veja, Helsinki não deve significar Porto do Inferno ou qualquer coisa assim, né? Tá mais para uma coisa mais bacana. Então temos 4 circuitos básicos. E segundo Robert Anton Wilson, estudando várias correntes de ocultismo e várias outras, esses 4 circuitos básicos estão dispostos e apresentados para nós nos 4 naipes dos arcanos menores do tarô: paus, ouros, espadas e copas. O primeiro, mais básico deles, eu vou apresentar, como eu disse, sob a ótica do Timothy Leary e do Robert Anton Wilson, que é mais cara para mim. Talvez existam outras teorias, mas essa a gente tem mexido bastante nos últimos 8 anos na cosmovisão vampírica, com resultados bastante estruturantes, bastante positivos. A primeira delas, que é associada ao naipe de ouros, por excelência, fala das finanças, mas também fala da situação corporal e da situação da saúde, né? O Timothy Leary chamava esse circuito de biossobrevivência oral. E para ele se desenvolve nos aspectos mais básicos de todos os mamíferos, quando você ainda está sob os cuidados de alguém, e você aprende o que é uma força simpática a você e o que é uma força hostil a você. Você aprende a seguir ou a recuar. E como é o seu aspecto mais básico, mais terra, mais carne que você carrega em você, e você acessa esse circuito, você acessa ele com o que o Patanjali da Yoga chamava dos asanas. Asanas, aquelas posturas de meditação muito específicas. Você acessa esse circuito e aprende a modelar ele a partir disso. Por os que são mais agitados e os asanas não parecem trazer bom resultado, na antiguidade outras escolas místicas desenvolveram o que a gente chama de artes marciais. É o momento que você lida com esse circuito básico no naipe de ouros. É o mais básico de todos. O segundo deles era trabalhado com a questão do emotivo ou afetivo. E ele era chamado de a fraqueza hostil, ou do circuito anal territorial, onde você aprende as políticas de poder. Quem é o macho ou alfa dominante, quem é a pessoa que se submete e que serve a este, né? Esse é o segundo circuito. E, em geral, a gente usa esse segundo circuito só. Ele é o momento que você aprende algo e você acessa todo esse conteúdo no naipe de copas. E você trabalha nele com os exercícios de inspiração e expiração. Ou os exercícios de pranayama, para quem está mais familiarizado com a yoga, né? Os exercícios de inspiração e expiração, vocês aprendem a ganhar controle sobre o seu próprio território, sobre o seu espaço de caça, sobre o seu espaço de caçada, que é o que a gente explica aqui para vocês, mostrando essa parte aqui do tecido vermelho. Você vai estar trabalhando o seu segundo circuito e você vai estar mais apto a não deixar que assumam o controle sobre você. Como eu falei, é o território da fraqueza amigável, né? Ele surgiu há 500 milhões de anos atrás. E aqui você vai lidar com as sensações de dominação e submissão, autoconfiança e autoquestionamento, o ego forte e o ego fraco, o alto status no bando versus o baixo status no bando, o dar ordem, o receber ordem, o Herr Mohal e o Esclave Mohal. Mas esse não vai dar tempo da gente falar aqui hoje ainda. O circuito terceiro é representado por um dos meus naipes favoritos, o naipe de espadas. É chamado do circuito semântico, porque aqui é o momento da sua vida que você aprende a linguagem. Que não é o tarô, desde o tempo do papiro, senão o alfabeto para você falar daquilo que está oculto, daquilo que está no não modelado, daquilo que está no inconsciente. O que não é o alfabeto, o que não é a linguagem. E a linguagem não são só palavras, são as roupas que você veste, o cabelo que você escolhe usar, a forma como você se coloca de pé, a forma como você cruza um braço, como você descruza um braço, a forma como você observa. E como essa observação
afeta todos os observados é trabalhada nesse terceiro circuito. Esse terceiro circuito, no naipe de espadas, ele é trabalhado na yoga com a dharana, que é a visualização dirigida, ou trabalho com a visualização dos tattvas, de imagens fixas, um tecido roxo com um quadrado vermelho em cima dele e muitas outras possibilidades de experiências cromáticas. É a sua capacidade de focar uma imagem e significar aquela imagem, transformar aquela imagem ou aquele aparelho que vai surgir dessa imagem em uma ferramenta que você consiga transmitir para os outros. Na linguagem do tarô, o que eu quero dizer é como você olhar as cartas e conseguir traduzir essa carta, o que tem nessa carta, para você e para a pessoa que está à frente na sua leitura. O quarto circuito, e o mais perigoso de todos, é representado pelo naipe de paus, de bastões, ou pelo fogo. É também o circuito mais novo de todos eles. Enquanto o sentido do corpo, ou o naipe de ouros, fala de um circuito que existe há 3 ou 4 bilhões de anos, o circuito do naipe de copas, que a gente falou da inspiração e tudo isso, tem 500 milhões de anos e está principalmente ligado aos músculos que travam ou relaxam. O circuito terceiro, que é o circuito semântico, a transmissão da linguagem, a transmissão da cultura, e qual o limiar entre cultura e espiritualidade, né? Tem só 100 mil anos. Olha que curioso, né? E o último desses circuitos, e o dominante também, o dominante deles, tem só 30 mil anos, que é o circuito do fogo, do naipe de bastões, chamado de social moral, onde você lida com aquilo, com exatamente a questão do moral versus o imoral, e ainda a questão do amoral, que é a parte mais interessante, porque a natureza é amoral. Ela não pode ser explicada pela moral das civilizações. Ela está além. A natureza, como dizia o grande William Blake, poeta, artista plástico, alguns séculos atrás, a natureza é a encarnação viva do poder imaginário. Ela se desenvolve. Então, no quarto circuito, você tem o circuito da transmissão das características. Então, é o moral versus o imoral e versus o amoral. O robô obediente versus o robô desobediente. O cidadão sólido, o cidadão de valores, versus aquele que é o infrator sexual. E o infrator ou a infratora sexual são aqueles que contestam, que chocam, que mostram o outro lado. Que é principalmente onde a gente tem a questão do vampiro e a questão que a gente tocou aqui da perseguição ao diferente. E a gente tem também a questão do pai e mãe versus a questão do anarquista. Esse quarto circuito, segundo Patanjali na yoga, espero ter falado o nome dele certo, ele recomendava que as pessoas se trancassem em uma caverna e se tornassem eremitas e se desligassem de todos os valores da vida moral e da sociedade e reencontrassem nesse contato com a natureza a sua totalidade. Porém, ele não foi o único a oferecer uma saída para esse. Uma outra saída interessantíssima foi oferecida através do Tantra, pelos hindus e outros tantras que foram aparecendo. O desenvolvimento da sexualidade, da sensualidade, não no sentido só do ato da cópula, como no sentido de toda a preparação e de como o ato da sedução vai te elevar, vai te refinar. Um dos tantras menos conhecidos no Ocidente é nada mais nada menos surge com os romances de cavalaria, lá no final da Idade Média. As histórias dos cavaleiros em busca das suas donzelas ideais, onde eles contemplavam com seus olhares e a luz dessas damas descia através de seus olhares e dentro deles acordavam processos poderosos. Lembra que eu estava falando de chakras e tudo mais? A gente está montando uma escala de circuitos aqui, de 4 circuitos iniciais, e a proposta do Tantra era a proposta de acordar dentro da pessoa, tirar a pessoa de uma bestialidade, de um sentido 1, de viver só pela cópula, só para comer, beber, em todos os sentidos, sair de um sentido só de relação
que a vida é só dominar o terceiro. Atravessar um negócio que não, só existe aquilo que a gente pode falar e só existe aquela linguagem, só podemos ficar naquela linguagem. Não, é só a questão da ordem versus o caos, do moral versus imoral. O Tantra eleva para um quinto circuito. Esse quinto circuito é o que a gente chama do éter na alquimia, na cosmovisão vampírica, ou até mesmo do sangue, como eu falei aqui, para a gente ficar dentro do contexto da cosmovisão vampírica. Esse éter é aquilo que circula e unifica todos. É um quinto circuito que é alcançado por realmente muitas poucas pessoas. Um tal de James Joyce, quando escreveu uma obra chamada Ulisses, ele dizia que as pessoas que atingem esse quinto estágio, elas aprendem as artes do silêncio, do exílio e da astúcia. É o momento que você saca que o que adoece alguém, que o que tomba alguém, que o que fere, que o que vampiriza, do que parasita uma pessoa, são as próprias crenças, o próprio túnel de realidade que a pessoa vive. Lembra que eu falei que os 4 primeiros circuitos era como aquele inferno de conservação, aquele fogo infernal que consome? Então, o que eu quero dizer aqui é que quando você atinge, através dessas práticas que foram citadas pelos 4 primeiros circuitos, e o estudo das figuras reais do tarô, dos 16 tipos de personalidade que lhes são oferecidos ali, quando você aprende a se encontrar em cada uma dessas 16 cartas, você ganha o acesso, você conquista o acesso a você começar a se tornar um metaprogramador. Você começa a enxergar que a realidade, as doenças, as coisas que te afetam, é o próprio túnel, o próprio lugar que você vive. Como dizia Platão, é a caverna, onde você vivia de ver sombras e vivia em apatia, em conformismo, em pequenas transgressões, gerando outras transgressões para viver lá, em ignorância e estupidez. O acesso ao quinto circuito permite a você o começo da saída da caverna. E aí é aquele momento, quando o fogo infernal, aquele fogo que consome, aquela coisa é difícil demais ser eu mesmo, sou consumido, sou atacado por todos os lados. Deixa de ser o fogo que te consome e se torna o fogo estelar. A sua configuração, a sua luz, através da escuridão do céu noturno, como uma estrela. Aquilo que te direciona aos seus aspectos mais elevados e a conhecer os outros 3 circuitos que vêm depois desses. No quinto circuito, eles costumavam dizer, depois que é conquistado depois da experiência tântrica e todas as outras, é dito que você aprende ou você ganha o controle total, mas esse controle total não é o controle de ficar todo travado, pelo contrário, é a espontaneidade que não aceita mais nenhum jogo de dominação ou de submissão. É o estágio que você está livre. E você está livre para explorar todo aquele aspecto de transvalorações que eu falei para vocês que a gente encontra no mito do vampiro. Em um momento ele é humano, em outro momento ele tem faces ou partes dele que é um animal, em outros ele é só uma névoa, em outros é só um par de olhos em meio à escuridão. Assim como as fases da lua, você aprende o domínio sobre seus próprios ciclos, sobre o seu próprio calendário lunar. Há um tempo de ser novo, há um tempo de levante, há um tempo de plenitude, há um tempo de queda e há um tempo de repouso em meio à escuridão para que o novo possa vir. E quando a gente fala em escuridão, tem um aforismo que vem de um amigo meu norueguês sobre a escuridão. Na verdade é sobre Lilith, mas para esse meu amigo norueguês, Lilith é sinônimo da escuridão. E define-me e te escapo. Esse é o ponto mais interessante. Ainda, como eu disse, há um 6º circuito, que você alcança depois do 5º circuito, que ele lida com a política evolucionária do desenvolvimento pessoal. E aí ele busca pela imortalidade, mas não imortalidade vulgar, o espírito imortal, o corpo imortal, não. É o que é chamado de atemporalidade.
Perceba quando você está apaixonado, amando, que passam anos que você está amando e você não viu que passou 10, 15 anos, 3, 4 anos. Você não percebe o tempo passar, parece que é só um dia ou uma noite um pouco mais longo. Percebe quando você está criando algo que você gosta, que para você passou 1 hora, para o resto do mundo passou 10 dias. A temporalidade, a gente acessa experiências da temporalidade no sexto circuito. O quinto, sexto, sétimo e o oitavo circuito, às vezes são experimentados enquanto a gente ainda está naqueles 4 primeiros. Porém, para as pessoas que pararam nesses 4 primeiros circuitos, quem já transcendeu esse circuito é alguém meio louco, alguém meio deslocado, alguém meio xamânico, alguém meio estranho. Na sociedade que a gente vive, o louco, o estranho, o xamânico, o barbárico, o diferente não é aceito, não é aceito. Foda-se que não é aceito. Foda-se. Foda-se que não é aceito, mas ele não é recebido. Porém, quem alcança esse grau, e na cosmovisão vampírica, os processos básicos que levam os primeiros 2 ou 3 anos visam trazer a pessoa para o quinto circuito. No sexto circuito, a gente tem o que o pessoal da yoga chama da dhyana, e que o pessoal do xamanismo, do processo estático, chama da incorporação. A dhyana é a fusão do meditante com o objeto sobre o objeto que você está meditando. As pessoas que têm uma experiência maior com mediunidade, incorporação de guias, entendem isso de uma forma mais simples. É concentrar a cabeça para dar passagem para o guia. Processo estático, novamente, trazido diretamente do Mysteriade aqui para as ruas de São Paulo, no momento atual que a gente vive. Claro, o dhyana é uma coisa, a incorporação é uma outra coisa, mas os princípios são o mesmo. A fusão do indivíduo com o objeto ao qual ele está meditando, com o arquétipo com o qual ele está buscando, com o espírito guia, animal de poder, o orixá, o deus, a deusa, a Virgem Maria, o Deus Pan, o que quer que seja. E depois desse estágio, a gente teria um último estágio, que é ganhar a consciência do que eu falei do Atman, no começo da conversa, que é a força indestrutível da vida, que é o Samadhi. Que é o Samadhi, e não há apenas um Samadhi na yoga, há alguns milhares, alguns milhões, e é uma questão de cada um. Quando você está além do quinto circuito, além do quinto véu, você aprende que a realidade, claro, há as leis imutáveis do cosmos e da natureza, e o tarô é uma das formas de a gente visualizar essas leis. A ciência é uma outra forma de visualizar tudo isso. E o que eu quero dizer, mas o resto das realidades, morais, amorais, o que é certo aqui é errado ali, e tudo mais, nada mais são que brigas entre gangues de programadores de realidades em diferentes estágios. A partir do quinto circuito, você começa a se tornar um metaprogramador. Você ganhou consciência que aquilo que traz dor, que traz privação, que traz fachadas, egoísmos, ignorâncias, presunções, que é a pior de todas, a barbárie e todo tipo de transgressão é um túnel de realidade que uma pessoa está. E os túneis não são fixos, eles podem ser modelados, eles podem ser transformados. E é você quem tem esse controle sobre sua vida. A visualização e o estudo das 16 cartas das figuras da corte, esses 16 tipos de personalidade servem para mostrar para vocês, como eu falei naquele vídeo, né, de apresentação desse encontro de hoje, que às vezes você se agarra desesperadamente em um ou dois modelos que você tomou como os mais familiares ou como os mais certos. Sobram outros 14. Será que você está pronto? Que você consegue se programar para pelo menos soltar uma das suas mãozinhas de um desses aí e procurar e tocar num outro para ver o que você vai aprender, para ver o que você vai descobrir, para ver o que você vai despertar? E não revelar, afinal de contas revelar é velar, guardar duas vezes. Sim, desvelar o que você vai desabrochar, o que você vai acordar. Esse
É o desafio da cosmovisão vampírica. É você ganhar o controle sobre essas outras 16 possibilidades. Na verdade, são infinitas possibilidades. Mas como 16 é um número que não cabe nos dedos das duas mãos, ele já é um bom número para vocês começarem a trabalhar e começarem a pensar. E ele se encontra bem distribuído nessa roda de 8 raios. E todo mundo aqui também gosta, muita gente aqui curte trabalhar no xamanismo e outras práticas. Se você gostou desse vídeo, deixe um curtir, compartilhe-o com pessoas afins e visite sempre nosso portal www.redevamp.com.